essa ideia da reencarnação. Ele vem trazer o pensamento sobre um enfoque espírita, sobre um enfoque doutrinário. Ou seja, ele confirma que reencarnação existe, mas ele vem analisar com certos parâmetros espíritas. A reencarnação, por exemplo, na época de Jesus, a sociedade tinha uma ideia, ela sabia que nós voltávamos à vida, mas eles não sabiam muito bem como é que isso acontecia. Dá para verificar no diálogo de Nicodemos com Jesus, quando Jesus fala a respeito da volta de Elias, que na verdade era João Batista e não foi reconhecido, e percebe-se que eles entendem o que Jesus falou, mas eles não sabem muito bem como explicar. Daí a confusão de reencarnação com ressurreição, porque havia uma ideia de que você poderia voltar à vida no mesmo corpo. Que veja que não foge a ideia de reencarnação. Porque quando nós não acreditamos em reencarnação, qual é a ideia principal? É que nós só encarnamos, só estamos presentes aqui na Terra uma vez. As religiões tradicionais do Ocidente, como os católicos, os protestantes, eles acreditam nisso. Nós só temos uma vida. Usou essa vida, ali é onde nós temos a oportunidade, em uma só existência, de fazer o que tem que ser feito para conquistar o céu ou o inferno. Não temos uma outra oportunidade. Na época de Jesus, entendia-se que essa reencarnação ela poderia acontecer de corpo e espírito, ou seja, a pessoa poderia voltar, seria uma possibilidade da pessoa voltar no mesmo corpo. Tanto que a descrição lá do profeta Elias, a descrição de que Elias teria sido levado numa carruagem de fogo, de corpo e alma, e depois ele retornaria. Mas Jesus vai dizer que não, que o Elias voltou num outro corpo, no corpo de João Batista, e eles não reconheceram, já que as escrituras lá dos profetas diziam que para o Cristo, para o Messias, o profeta vir, antes Elias teria que retornar. E aí Jesus disse, Elias voltou e vocês não o reconheceram, e o texto dá a entender que eles, na hora que Jesus revela, percebem que era o João Batista. Então, reencarnação é uma coisa que se compreendia como uma coisa possível, como uma coisa existente, na maioria das religiões. Aqui no Ocidente, quando o cristianismo vem para o lado de cá, a cultura judaico-cristã com a igreja nascente, a igreja católica, vai afastar essa questão da reencarnação como doutrina herética por questões políticas, mas numa coisa mais moderna. Pois bem, então Kardec, na verdade, o que ele faz? Ele considera a reencarnação como um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, reencarnação sempre atrelado à questão da imortalidade da alma e da evolução. A reencarnação como um caminho, como um instrumento para a evolução. Esse espírito mortal, espírito imortal, ele precisa evoluir, ele precisa crescer. Então você tem um espírito imortal que precisa evoluir, então temos dois princípios, a imortalidade da alma, a evolução, que vai precisar de um outro princípio, a reencarnação, justamente para fazer esse exercício evolutivo. É por aí que Kardec começa. Muito bem, então, mas a questão é que nós somos ainda muito influenciados por algumas questões antigas a respeito de reencarnação. Temos uma ideia muito ligada à reencarnação com aquela velha ideia de karma. Temos a reencarnação muito ligada ainda com a ideia de pagar. Nós estamos aqui reencarnados para pagar o que devemos. E normalmente ligamos esse pagamento a um castigo, nos dando a ideia de que o pagamento virá através do castigo. O que numa análise muito rasa a gente verifica que isso não é verdade. Se alguém nos deve alguma coisa, se alguém nos deve dinheiro, alguém pegou emprestado dinheiro com a gente, ou nós fomos roubados, aí você encontra o ladrão, você pune o ladrão, bota ele preso. Recebemos o dinheiro? Pura e simplesmente com castigo? Então o castigo
não paga nada. Castigo não restitui o dano. E eu não estou aqui entrando na discussão se deve prender, se deve... Não estou entrando nessa discussão, só. Estou apenas fazendo uma verificação prática de que o fato de você castigar alguém não restitui o que lhe foi lesado. Então, a reencarnação, ela tem o objetivo de restituir. Se perdemos uma pessoa querida, parente ou amigo, através de um assassinato, uma bala perdida, encontramos o assassino, punimos o assassino, não restitui. Mas nós temos essa ligação pela questão do karma, que é uma doutrina oriental. Vejam que é uma outra visão de reencarnação, que nós estamos aqui para pagar, que o sofrimento restitui a dívida, e não é essa a visão de Kardec. Essa palavra karma não está contida em nenhuma obra de Kardec, e são 32. Allan Kardec, como Allan Kardec, escreveu 32 livros. Não foram só os 5 básicos que nós costumamos, estudar. A maior parte na Revista Espírita. Então, não existe na obra de Kardec em nenhum momento ele usando como composição do pensamento doutrinário a palavra karma, porque o karma dá essa ideia de que nós devemos sofrer. Aí vem essa história que espírita adora sofrer, né, que o sofrimento faz parte, que o espírita tem essa coisa, né, que o espírita é quase um masoquista, não é isso? A gente gosta de sofrer, e não é isso, não é essa a ideia. Por isso que precisamos mergulhar no que Kardec diz. Porque normalmente você pergunta assim, mas onde é que você tirou essa ideia? E a pessoa, não, falaram, disseram. Às vezes a pessoa mais ousada, ela fala, não, está em Kardec. Aí você pergunta onde que eu quero ler. E ela não consegue dizer. É claro que nós estávamos conversando agora aqui sobre essa questão das heranças tradicionais da religião, que nós trazemos de outras vidas, onde nós temos ainda aquela postura de que o ambiente religioso é um ambiente que nós estamos aqui pura e simplesmente para receber, né? Estamos aqui para sentarmos num ambiente sagrado, e a pura presença no ambiente sagrado nós iremos melhorar ou nos salvar de alguma maneira. Não é isso que o Espiritismo ensina. Nós temos que participar do processo. Kardec diz no Livro dos Médiuns, aliás, quem diz é o Espírito Erasmus, que se qualquer coisa não passa pelo crivo da lógica e da razão, rejeite. Ah, mas foi o Divaldo que falou, rejeite. Ah, foi o Rossandro Kirchner que falou, rejeite. Por quê? Não é uma questão só de reter o conhecimento. Não é uma questão só de saber. O que o Erasto quer, e ele explica isso lá no Livro dos Médiuns, é que a gente raciocine, que a gente processe a ideia, para que uma vez processando, uma vez que essa ideia se instale em nós como algo pensado, como algo que passou pelo crivo da razão e da lógica, se isso se instalar em nós dessa maneira, aí sim, aí nós teremos absorvido e aí passa a fazer parte de nós. Nós passamos a agir e colocar em prática exatamente dessa maneira. Então, para que serve reencarnação? Ou encarnação? Se não é para sofrer, se não é para pagar nada, para que serve? E aí, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Note que Kardec, a maior habilidade dele, ele tinha várias. Ele era formado em um monte de coisa, ele falava um monte de idioma, ele sabia fazer muita coisa, Kardec. Para vocês terem uma ideia, Kardec trabalhou como contador numa loja de espetáculos, de mágica, de magia. Para vocês verem quando vem para ser preparado para uma tarefa. Ele foi contador de uma loja de espetáculos, de ilusionismo. E aí quando ele pega lá as mesas girantes para analisar, ele conhecia um monte de truque de ilusionismo. Então se serviu aquela experiência que ele teve como contador, né, de um lugar desses, para que ele pudesse ter a expertise necessária para analisar aquilo ali e chegar à conclusão se era fraude ou não. Então a pergunta é, qual é o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Poderíamos parar aqui, estava tudo resolvido. Para que serve a encarnação? E aí Kardec aqui como pedagogo, como professor, veja que por enquanto ele está falando de encarnação. Ele não está falando ainda de reencarnação. Porque encarnar, todas as religiões acreditam que a gente encarna.
Se a gente vem à Terra, está num corpo, encarnou. O que elas não acreditam é que a gente sai e volta. A maioria. Então, por enquanto, ele quer saber para que a gente toma um corpo. Né? Para se aperfeiçoar. Então, para que serve a encarnação? Para que eu tomo um corpo físico? Para me aperfeiçoar. Para aprender. Se nós recuarmos lá no Livro dos Espíritos, lá no início, entre a pergunta 21 e a 36, quando ele fala de espírito e matéria, lá no início ele está falando da constituição do universo. Deus como criador de todas as coisas e depois nós como co-criadores. Mas de início ele não fala de espírito. Espírito com E maiúsculo, ele faz essa divisão. Ele fala do princípio espiritual. Porque de onde vem o espírito? A tradição vai nos dizer que Deus, de uma hora para outra, pegou um punhado de barro, né, moldou, deu o sopro da vida e saiu Adão já prontinho. Então Deus teria criado o ser humano já ser humano. Nós não seguimos essa ideia. A ideia é que Deus cria o princípio espiritual, que é uma coisa, nós não sabemos, princípio espiritual a gente não sabe absolutamente nada sobre ele. O Emmanuel fala que nós estamos estudando o perispírito e eles lá no mundo espiritual estão estudando o espírito. Eu estou dizendo estudando assim, a natureza do espírito, a natureza do perispírito, que é o corpo espiritual. O que é um espírito? O que é um perispírito? Não é algo abstrato. O mundo espiritual não é algo abstrato, é algo físico. Tanto que tem uma hora Kardec fala assim, eu poderia dizer que o mundo espiritual ou o perispírito, esse fluido universal, ele é imaterial? Aí os espíritos falam assim, material não é uma boa palavra. O tempo inteiro os espíritos chamam a atenção da nossa pobreza de linguagem. Imaterial não é bem a palavra, melhor é incorpóreo, porque ele é matéria. O mundo espiritual, o perispírito, os fluidos do mundo espiritual, eles são uma matéria numa condição que nós ainda não temos condições de entender. Mas ele é alguma coisa. Então, começa isso com o princípio espiritual, que ele vai dizer lá no início, que é a parte inteligente do universo. E tem o princípio material, ou fluido cósmico universal, que é a parte material. Então você tem esses dois pés de criação do universo. Poderíamos pensar num terceiro, que é o tripé, que é Deus, o Criador. A inteligência que vai reger esses dois princípios para criar o universo. Muito bem. Esse princípio inteligente, ele vai dizer que ele nasceu simples e ignorante. Olha só, o princípio inteligente ainda não é um espírito. Ele nasce, quando fala simples e ignorante, ele está falando que ele não sabe nada. Às vezes pensamos no simples e ignorante como o homem das cavernas. Já é muito adiantado. Um índio de uma tribo primitiva que nunca teve contato com a civilização. Já sabe muito. O princípio espiritual, ele não sabe nada. Ele só tem o potencial do aprendizado. Ele tem capacidade de aprender. Mas ele não sabe nada ainda. Ele é completamente neutro do ponto de vista do conhecimento. Ok, Deus criou ele. Com o objetivo de quê? De fazê-lo evoluir. O princípio. E como é que ele evolui? Porque vejam só, foi Deus que quis fazer assim. Ele podia ter feito diferente? Podia. Vocês encontrarem com ele, perguntem para ele por que ele fez dessa maneira. Deus podia ter criado todo mundo perfeito já? Podia. Mas ele resolveu fazer desse jeito. Ele resolveu nos dar a prerrogativa de nós nos autoconstruirmos. Para nós termos o mérito. Porque se ele faz pronto, o mérito era dele. Ele nos deu essa prerrogativa. Ele resolveu, ele pensando pedagogicamente como ele ia criar o universo, ele resolveu criar algo que tenha capacidade de aprendizado, não só intelectual como emocional. Esse princípio espiritual ele aprende não só intelectualmente, como emocionalmente, como afetivamente. Ele desenvolve amor e razão. Mas como é que ele faz isso? Faz isso se unindo ao princípio material. Então nós vemos aí que existe, muito embora o princípio inteligente,
ele seja aquilo que vem antes do princípio material, nós vemos que existe uma interdependência. Por quê? Porque o princípio material, sem o espírito, o que Kardec fala? Que o princípio espiritual ele vai intelectualizar a matéria. Significa dizer que a matéria, sem o espírito, ela não é nada. Ela não é absolutamente nada. A matéria sem ter uma força inteligente que a organize, e eu estou falando de organização de verdade, a gente pensa, dando um exemplo assim, bem raso sobre isso. H2O. Nós temos duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. De alguma maneira, aquelas moléculas elas se combinaram dessa maneira e formaram uma molécula de água. Elas se combinaram dessa maneira. Mas elas poderiam ter se combinado de maneira diferente. Poderia ser duas moléculas de hidrogênio e duas de oxigênio, e seria água oxigenada. Quem traz essa organização? Quem pega é o princípio inteligente. Então vejam só, a matéria, sem essa força inteligente que a aglutine e forme alguma coisa com ela, porque tem que ser uma ordem lógica. Se eu pegar várias letras e jogar espalhadas, né, pegar aquelas letras de brinquedo de criança e jogar no chão, ela não tem sentido nenhum. Mas se eu for lá e colocar ela numa ordem lógica que forma uma palavra, ela se organiza e traz algum significado. Mas quem foi que organizou? Eu, um ser pensante, que organizei. Isso é a matéria. Então veja só, a matéria precisa do princípio espiritual para organizar-se, para se intelectualizar. E o princípio espiritual? Ele é o bonzão, ele é o bonitão, ele é independente, ele não precisa de nada? Precisa. Ele precisa da matéria, porque quando ele está atuando na matéria, com isso ele está aprendendo. No início, sob um impositivo divino muito grande. Aí a gente vai ver aí a descrição no livro dos Espíritos, lá no capítulo dos 3 reinos e no livro lá Gênesis, que esse princípio espiritual ele vai passar por um burilamento de, não sei, talvez trilhões de anos. É difícil fazer essas afirmações. Mas ele passa pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, até que ele tenha condições de pensar por si só, de ter individualidade e decidir o que fazer. Então, basicamente, isso é o básico. Princípio espiritual, princípio material. O espiritual, quando ele resolve aglutinar, imagina uma energia formando uma pedra. Ela precisa aglutinar ali a formação para uma pedra. Depois imagina essa energia começando a ter sensações de uma planta, buscando luz, buscando a umidade. Depois o instinto do animal. Isso é um princípio inteligente que vai se burilando, vai crescendo até o momento que ele começa a fazer isso sozinho, que é o tal do livre-arbítrio. Mas até lá ele tem um forte impositivo divino, digamos assim que Deus, o Haroldo Dutra Dias fala que Deus vai com ele pela mãozinha até a porta do reino hominal, ser humano. Aqui Deus vai e larga a mãozinha dele, fala, agora você volta sozinho. Na verdade nós não estamos caminhando evolutivamente como se nós estivéssemos em paralelo ou disputando com Deus. Nós estamos, a partir do momento do livre-arbítrio, nós estamos voltando para Deus, querendo chegar a Deus. E agora, em verdade, a professora Nete Guimarães, ela tem uma colocação muito interessante. Ela diz que nós sabemos tudo. A Joana de Anjos tem um livro chamado Ser Consciente, e o ser consciente é aquele que toma consciência do que ele é. A partir do momento que ele toma consciência do que ele é, das suas capacidades, e aí ele chega à plenitude. Jesus vai corroborar falando assim, vós sois deuses. Vejam que Jesus não fala que nós seremos, ele fala vós sois deuses. Farão o que eu faço e muito mais, basta quererem. A Nete, então, ela vai dizer o seguinte, nós sabemos tudo de física, composição material das coisas, nós sabemos de tudo, porque nós caminhamos enquanto princípio espiritual pelo reino mineral. Nós sabemos tudo de química, porque enquanto princípio espiritual nós passamos lá pelo reino vegetal. Sabemos tudo de biologia. Se a gente parar para pensar, às vezes eu estou com algum problema no intestino,
e vou no médico, ele te dá Floratil. Floratil é para quê? É um remédio para regularizar a flora intestinal. A gente tem planta na barriga. É isso? A gente tem ferro no organismo. Entende? Então a gente tem mineral, a gente tem vários micro-organismos em nós que não somos nós. Não somos nós. Nós apenas gerimos isso tudo. Nós somos gestores de um monte de coisa no nosso corpo físico que não faz parte diretamente de nós. Então é por esse caminho aí que a NET vai. Mas apenas tendo essa compreensão desse princípio básico, voltando para cá, então vejam só, eu estou querendo chegar aqui para a gente pensar o seguinte: a reencarnação é uma lei natural. A reencarnação não é Deus que fica assim, ó, não, você lá reencarna ali. Não, existe uma lei, Deus cria as leis. Existe uma lei que vai te trazer consequências, razões de causa e efeito, onde você vai se encontrar numa situação necessária para o seu aprendizado, para o seu aperfeiçoamento. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, missão é o quê? Missão, sempre estaremos em missão. A expiação é quando eu tenho que consertar alguma coisa que eu fiz errado. A missão é sempre que eu reencarno. Reencarnar é uma missão. E a expiação, quando eu erro, eu volto para consertar a bobagem que eu fiz, que também não deixa de ser uma missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Vejam que a reencarnação é um impositivo da lei divina. Nós temos que sofrer as mudanças, vicissitudes, as mudanças altas ou baixas da vida corporal para aprendermos, para podermos desenvolvermos na nossa evolução. Nisso é que está a expiação. Visa outro fim ainda a encarnação, é de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então vejam só, algo muito interessante. Nós estamos nos colocando em condições de sermos co-criadores com Deus. Os espíritos superiores aí, Jesus. Quem é Jesus? Nós espíritas, às vezes, eu acho que a gente não tem noção real do que é Jesus. Quando Allan Kardec faz a escala espírita aqui, uma maneira didática de demonstrar a variação de embocadura moral dos espíritos, ele mostra que existe uma escala que ele considera que vai até os espíritos puros. Até os puros. Então, desde os inferiores até os puros. Mas lá na Revista Espírita, São Luís vai trazer uma informação de que nós podemos entender que depois dos espíritos puros, poderíamos começar com uma outra escala, que é a escala dos Cristos. Porque Jesus não é o único Cristo. Existem vários outros Cristos. Jesus é o Cristo, o Espírito que foi escolhido para gerir o planeta Terra, mas só tem Júpiter. Kardec diz que Júpiter é mais evoluído que a Terra. Provavelmente o governador espiritual do planeta Júpiter seja mais evoluído que Jesus. Não me pergunte o que, eu não faço a menor ideia. Menor ideia. Deve ter um governador da Via Láctea, das galáxias, da galáxia inteira. Deve ser um cara hierarquicamente superior a Jesus. Também não tenho a menor ideia como, em quê. Aí a gente começa a ter uma visão assim, então Jesus é mais um. Então vamos parar para pensar, vamos parar de pensar na Via Láctea, vamos pensar em nós. Pensar em nós. Nós, há 100 anos atrás, éramos melhores ou piores? Piores ou iguais, né? Vamos ser otimistas. Ok, 100 anos atrás. Há 500 anos atrás. Há 1 milhão de anos atrás. Sabe qual é o tempo de criação do planeta, segundo a geologia? O planeta Terra ele tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. O que nós éramos há 4 bilhões e meio de anos atrás? Era uma ameba?
O Chico, certa vez, uma senhora invadiu lá o centro dele. Chico Xavier, o senhor é maravilhoso. Aí se ajoelhou, pegou a mão dele, beijou ele. Minha senhora, não faça isso, a senhora está me envergonhando, está me deixando constrangido. Minha senhora, eu não sou nada disso. Minha senhora, eu sou um verme. Eu sou a mesma coisa que um verme. Eu e um verme não temos diferença nenhuma. A senhora não precisa fazer um negócio desse. Aí o Emmanuel apareceu e falou: peraí, Chico, olha só o que eu vou dizer. O verme, ele cumpre fielmente, sem tirar nem pôr, os desígnios de Deus para ele. Você está muito longe disso. Aí quando a mulher veio de novo, ela falou: minha senhora, eu sou um subverme. Mas pensa nisso, 4,5 bilhões atrás o planeta Terra começou a se formar geologicamente, quanto estrutura geológica, aquele negócio de bola de fogo, ela aqui foi esfriando. Pois é, há 4,5 bilhões atrás, quando a gente não sabia quem era, a gente não sabe, não lembra, Jesus já era um Cristo. Só para a gente ter uma ideia, para a gente não querer começar a medir Jesus com a nossa régua, porque não dá. Jesus já era um Cristo. Ele foi o Cristo escolhido para... O planeta Terra não existia. E ainda ia ser formado ainda. Ainda ia ter a explosão lá, que ia formar o planeta. Então ele já era um Cristo. Evoluiu, reencarnou onde? Não faço a menor ideia. Mas em algum outro lugar do universo. Então, para nós pensarmos bem nessa questão que Jesus é um negócio ainda absurdo de longe de nós, muito embora ele veio aqui e se meteu entre nós. Então imagine só o trabalho que ele teve. Então nós estamos nos preparando para suportar a nossa parte nessa construção do universo. Nós somos coautores com Deus. A reencarnação nos dá essa prerrogativa. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, o que ele falou? O espírito precisa se aperfeiçoar, ele toma um instrumento no mundo que ele vai reencarnar apropriado. O instrumento é o corpo. Ele tem que se aperfeiçoar em prova ou expiação. Ele pergunta: tem necessidade da encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então o espírito segue o caminho do bem. Ele precisa? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então todo mundo tem que encarnar. É papel de todos. Aí ele pergunta ainda: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, veja só que ele está falando na questão de imperfeição. Ele está dizendo que o espírito é imperfeito. Vale aqui nós abrimos um parênteses rápido para pensar na questão do mal. Nós temos uma ideia ainda que tudo que nós fazemos é mal, que nós somos maus. Só que nós não somos espíritos angélicos evoluídos, nós ainda não somos Cristos, mas nós também não somos vermes rastejantes. Então, a gente tem uma defecção muito interessante de nos autopunirmos. Eu costumo dizer que, falando de Copa do Mundo, que brasileiro tem síndrome do vira